prismas, pirâmides. Você conhece figuras geométricas? Vamos aos estudos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Vasconcelos, eu sou professora de matemática. Você já sabe disso, olha só. Nós vamos continuar a nossa missão do projeto A Prova Brasil, certo, pessoal? Já esteja com o seu livro ao lado, porque nós vamos falar hoje de um assunto que eu acho muito interessante e acho que você vai gostar também. Nós vamos falar das figuras geométricas, mas nós não vamos estar sozinhos, vamos com ela, nossa amiga Nala. Nala já está por aqui. Oi, Nala, tudo bem? Nala, pessoal, representa a coragem e realmente, para aprender e para estudar, nós precisamos de muita coragem. Ela está certíssima, tá bom? Olha só, pessoal, vamos começar a falar sobre figuras geométricas. A professora, eu sei o que é figura geométrica, é quadrado, triângulo. Será que é só isso? Vamos ver, olha só. Figuras geométricas. Primeiro eu quero falar para vocês que as figuras geométricas possuem alguns principais elementos. Quais são eles? A face, certo? As laterais das figuras geométricas. As arestas, que são essas linhas aqui do contorno da nossa figura, como se fosse o esqueleto da figura, perfeito? E nós também temos os vértices. O que é vértice, professora? Vértice é o ponto de interseção entre duas arestas. Elas se unem, elas se tocam e formam o vértice, certo? Então, face, a lateral, a aresta, o contorno, o esqueleto, e o vértice é o ponto de interseção entre as arestas. Perfeito, pessoal? Nós temos essa representação geométrica no nosso dia a dia muito facilmente. Se nós temos uma caixa e ela tem o formato de um cubo, você vai perceber que ela tem exatamente esse formato, tá? Olha só. Trouxe algumas das principais figuras. Essa daqui, como eu falei para vocês, é uma caixa e essa daqui possui um formato de paralelepípedo, perfeito? Paralelepípedo. Se você quiser analisar nessa figura aqueles elementos que nós falamos anteriormente, vocês vão perceber que, olha só, aqui eu possuo uma lateral, aqui essa parte superior também é uma lateral, outra, essa parte aqui com essa parte aqui, olha só, são duas arestas e a união delas, esse pontinho que está bem aqui, vai formar justamente um vértice. Perfeito, pessoal? Continua comigo. Olha só. Também trouxe aqui uma pirâmide, a pirâmide alimentar, muito bonita, mas é justamente a representação de uma pirâmide de base triangular, né? Um triângulo que forma a sua base. Você pode perceber que ela tem 3 dimensões, ela, né, mais profunda, tem aqui os alimentos encaixados, certo, pessoal? E eu trouxe essa figura também, certo? Essa figura aqui vai mudar um pouquinho das outras porque isso aqui é um corpo redondo. Nós vamos entender isso um pouquinho mais na frente. Mas olha só, aqui estou falando da figura geométrica, qual eu chamo de cilindro. E é por isso que eu trouxe o exemplo do papel higiênico da sua casa. O papel higiênico, se você perceber a sua formação, ele tem uma formação de círculo nas duas extremidades e, certo, uma formação oval aqui no centro, no meio, tá? Pessoal, são as principais figuras. E também quero falar com vocês sobre planificação. Como assim? Vamos imaginar que eu pegue aquelas figuras que aqui estavam aparecendo e resolva recortar, certo? Eu quero recortar essas figuras, eu quero ver como elas são planificadas. Eu gosto de pensar sempre assim. Imagina que no seu livro, na folha do seu livro, a folha, veio justamente o molde para você montar, não sei, um cubo, uma pirâmide, um paralelepípedo. Você recortou no formato que o livro pediu e depois dobrou as abas e formou a sua figura, certo? Lembra que antes dela estar assim, na forma 3D, como está aparecendo para ti, ela era um plano. Então, planificação é literalmente abrir essa figura, perfeito? E vamos perceber algumas das planificações, as principais. Aqui está a planificação do paralelepípedo. Então, se eu pego essa caixa e resolvo cortá-la, olha só, aqui justamente nas arestas, eu vou descobrir que ela vai se tornar uma folha que tem essas figuras. Perceba que as figuras geométricas são formadas por polígonos. Olha os polígonos aqui. Um paralelepípedo é formado por retângulos e quadrados, certo? Eu juntei vários polígonos e formei uma figura geométrica. Além dela, nós temos aqui o cilindro. Lembra do papel higiênico? O papel higiênico é como se você tivesse um círculo em cima, um círculo embaixo e um grande retângulo aqui no meio. Que quando eu corto, olha só, imagina cortar aquele miolinho do papel higiênico. Quando você corta, isso aqui se transforma em um retângulo, perfeito? Continua. Nós também vamos falar aqui da pirâmide. Nós vimos a pirâmide alimentar lá. E olha só a pirâmide, base quadrada e cada uma das suas laterais são triângulos, certo? Mais uma vez a gente consegue visualizar muito facilmente que essa figura geométrica é formada por polígonos quadrados e triângulos, certo? Olha só,
Nós vamos entender isso um pouco mais indo ao livro, na página 17, a atividade é a de número 1. Mas antes dele, olha só, já me acompanha aqui na tela, nós vamos perceber mais uma planificação. Lembra que eu falei de algumas planificações, mas eu não falei da planificação do cubo, essa figura que está aparecendo aqui para ti. Olha só, temos aqui o formato de um cubo e, pessoal, aqui nós conseguimos perceber facilmente a sua planificação. Mas, professora, eu entendo que isso aqui é a planificação da figura geométrica cubo, mas como encaixar? O que isso aqui plano tem a ver com essa figura aqui que está aparecendo para mim na tela? Deixa eu te mostrar. Olha só. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou fechar essa figura, pessoal. Olha só o que acontece. Eu posso... Olha só. Olha o que vai acontecer. Vou até deixar assim para você perceber, olha. Olha o que acontece quando eu deixo a figura assim planificada. Tá vendo? É como se eu abrisse essa figura. E isso aqui vai me trazer a planificação desse cubo, certo? Se eu fechar, ele volta aqui a ter o formato original. Perfeito, pessoal? Essa é mais uma forma de nós planificarmos e entendermos as figuras geométricas. Mas agora sim, nós vamos ao nosso livro, a página é a 17, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu fechar aqui a tela, um minutinho. Nós vamos juntos, aqui a página é a 17. Observa, observa, observa que nós vamos fazer a atividade número 1. Conta comigo, olha só. Marisa fez 2 representações de um prisma e 2 de uma pirâmide. Tá aqui, certo? Prisma, lembra, o que é um prisma? É aquela figura geométrica que tem os lados opostos iguais. Então, essa montagem A tem 2 triângulos em seus lados opostos. E, por fim, uma pirâmide, que é a montagem B. Certo? Para cada uma forma, uma representação foi feita com recorte de cartolina, que é essa representação que você está vendo ao lado de papel. Observa. E a outra com varetas e massinha. A de varetas e massinha é justamente essa da lateral. Quantos vértices, olha, vértices, faces e arestas tem o prisma e a pirâmide? Então, nós vamos perceber os principais elementos da pirâmide e nós vamos ao nosso quadro de resolução. Já está aqui aparecendo, olha só, trazer mais para cá, vamos fazer juntos, certo? Nós precisamos achar 3 elementos, olha só. Nós precisamos de achar os vértices, os lados e as arestas. Olha só, aqui é a mesma coisa, certo? Precisamos achar os vértices, os lados e as arestas. Lembra, vamos começar contando os lados. Quais são os lados? Os lados são aquelas laterais, certo? Olha só, conta aqui comigo. Eu tenho 1, 2, 3, com a de trás, 4, 5. Então, essa primeira figura aqui tem 5 lados, certo? E arestas? Arestas, pessoal, você pode representar aqui pelas varetas, que formam essa segunda figura de montagem. Olha só, quantas arestas? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu estou falando que tem 9 arestas. E quantos vértices? Lembra, o vértice é o ponto de interseção entre as arestas. Então, conta comigo quantos vértices eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 vértices. Perfeito, pessoal. Mas vamos para a figura B. Observa comigo. Quando eu preciso descobrir aqui lados, vértices e arestas, eu tenho que observar as 2 figuras que aqui aparecem. Observa essa primeira figura. Você consegue perceber nitidamente os lados que ela possui. E nós conseguimos perceber também através dessa segunda representação aqui, de varetas e massinha. Então, conta comigo, quantos lados? Tem 1, 2, 3, 4, 5 com a sua base quadricular. Então, coloca aqui, olha só, eu tenho 5 lados, mas eu não finalizei ainda, pessoal. Eu ainda preciso ver as arestas. E quantas arestas eu tenho aqui? Conta. As arestas, na montagem B, podem ser notada, pode ser representada através dessas varetas que aqui estão. Conta, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 arestas, certo, pessoal? E por fim, você já sabe, vamos falar dos vértices. E olha só, o vértice é o ponto de interseção, o ponto de encontro das arestas. E aqui, quais são os vértices? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 vértices, pessoal. Perfeito, tranquilo. Deu para compreender? Então, esse assunto é muito tranquilo. Quando nós entendemos esses principais conceitos, ele fica muito claro. Certo, pessoal? Então, olha só. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado das nossas representações. Vocês viram que nós vimos uma coisa bem diferente hoje, que foi aquela planificação do cubo, certo? E lembra, também se lembrar, não esquece de baixar o nosso app do Aprova Game, certo? Ele vai estar disponível para tablets,
computadores, celulares. Tá bom? Você pode aprender e brincar ao mesmo tempo. Não esquece de baixar, certo, pessoal? Um beijão e até a próxima. Gostaram da aula de hoje? Então, não perde a próxima. Tchau! Então, pessoal, agora vocês vão resolver a atividade 4 e 5 na página 20 e 21, tá bom? Não esquece de mandar aquela foto quando você terminar, ok?